Você ainda é amigo da mesma pessoa que era na infância? Você ao menos fala com ela? Você ainda tem aquele brinquedo favorito, aquela coberta que não conseguia viver sem, ou aquele objeto que parecia indispensável para sua vida? Provavelmente não. Isso é curioso porque quando somos crianças acreditamos que certas coisas vão durar para sempre. Certas amizades parecem eternas, certos momentos parecem insubstituíveis. Certas pessoas parecem ocupar um espaço tão importante na nossa vida que é impossível imaginar o futuro sem elas. Mas o tempo passa, as pessoas mudam, nós mudamos. E talvez nenhuma animação da Pixar tenha falado tanto sobre isso quanto Toy Story. Porque olhando superficialmente, Toy Story é uma franquia sobre brinquedos vivos. Afinal, a premissa da Pixar é se brinquedos, elementos, carros tivessem consciência, sentimentos e emoções. Mas olhando com mais atenção, ela se transforma em uma reflexão sobre uma pergunta que acompanha praticamente todo mundo em algum momento da vida. Quem somos nós quando alguém deixa de precisar da gente? E o mais interessante é que os 4 filmes contam uma única história, uma única jornada emocional. Uma jornada que começa com o medo da substituição, que passa pelo medo do esquecimento, atravessa a dor da despedida e termina com uma reconstrução da própria identidade. No primeiro Toy Story, o conflito já aparece logo nos primeiros minutos. Enquanto Andy comemora seu aniversário, os brinquedos entram no estado de alerta. Todos estão preocupados com a chegada de novos presentes. Não porque sejam egoístas, mas porque entendem exatamente o que aquilo significa. Cada novo brinquedo representa a possibilidade de alguém perder espaço, representa a possibilidade de deixar de ser especial, representa a possibilidade de ser substituído. E embora todos demonstrem essa preocupação, ninguém entende isso de forma tão intensa quanto o Woody. Porque o Woody construiu toda a sua identidade em torno de um único fato. Ele é o brinquedo favorito do Andy. Não é apenas um brinquedo, ele é o brinquedo, o líder, o escolhido, aquele que está sempre ao lado na cama, aquele que participa de todas as brincadeiras, aquele que ocupa o lugar mais importante. Só que aí então o Buzz Lightyear aparece, e pela primeira vez o Woody percebe que esse lugar não seja tão permanente assim. Muita gente interpreta a rivalidade entre os dois apenas como ciúmes, mas os ciúmes é apenas a superfície. O que realmente assusta o Woody é algo muito mais profundo. Se o Andy não precisa mais dele, quem ele é? O que sobra quando aquilo que deu sentido à sua vida deixa de existir? E creio que seja justamente por isso que Toy Story funciona, porque a maioria das pessoas já viveu alguma versão desse sentimento. Quando o relacionamento termina, quando o amigo se afasta, quando alguém é demitido, quando alguém deixa de ser prioridade para alguém. O medo raramente é apenas perder a pessoa. O verdadeiro medo é descobrir quem somos quando alguém deixa de precisar de nós. E talvez seja justamente essa batalha que o Woody trava durante todo o filme. Não contra o Buzz, mas contra a possibilidade de deixar de ser quem ele sempre acreditou que era. Até que finalmente, no final do primeiro filme, o Woody consegue aceitar o Buzz. Os dois encontram o equilíbrio, os dois conseguem coexistir. E por um momento, parece que ele finalmente aprendeu a sua lição. Mas Toy Story 2 mostra que a vida ainda tem algo muito pior reservado para ele. Porque se o Buzz representa o medo da substituição, Jessie representa o medo do esquecimento. Ela é praticamente um reflexo do próprio Woody, uma versão dele em outro estágio da vida. Os dois foram profundamente amados. Os dois foram especiais para uma criança. A diferença é que o Woody ainda não chegou no final da sua história. A Jessie já. E é através dela que a franquia nos apresenta uma das sequências mais emocionantes produzidas pela Pixar, a famosa cena da Emily. Não existe perseguição, traição e nenhuma cena épica de ação. Existe apenas o tempo passando, a Emily crescendo, os interesses mudando, as brincadeiras desaparecendo, até que chega o momento que a Jessie cai debaixo da cama, e depois vai parar dentro de uma caixa e finalmente esquecida. O mais doloroso dessa cena é justamente o fato de ninguém estar errado. A Emily não abandonou a Jessie por crueldade. Não foi uma traição ou um final trágico. Ela não deixou de amá-la porque quis. Ela simplesmente cresceu. E às vezes a vida funciona exatamente assim. As pessoas não vão embora porque elas deixaram de gostar da gente. Elas simplesmente seguem em frente. Quantas amizades acabaram sem briga? Quantos relacionamentos terminam sem um grande motivo? Quantas pessoas importantes desaparecem da nossa rotina apenas porque a vida levou cada um para um caminho diferente? Jessie obriga Woody a encarar uma verdade que ele passou a vida inteira tentando evitar, que ser amado não garante permanência. Ser importante para alguém não significa que esse lugar será seu para sempre.
Mesmo assim, Woody escolhe voltar para o Andy, porque naquele momento ele ainda acredita que vale a pena continuar vivendo aquela história enquanto ela existe. E existe algo muito bonito nisso, porque aceitar a impermanência não significa desistir de viver. Significa que entender que a felicidade não vem de fazer algo durar para sempre, ela vem de aproveitar aquilo enquanto existe. Então chegamos no terceiro filme, para muita gente o melhor da franquia. Aqui, por um equívoco, os brinquedos que iriam parar no porão do Andy, empoeirados e esquecidos, acabam indo para uma creche, e ali eles recebem a oportunidade de entreter crianças de todas as idades. Mas, quando as crianças pequenas chegam na creche, o filme praticamente vira uma cena de terror, porque o que para crianças são apenas objetos, a gente entende que os brinquedos têm sentimentos e consciência. Mas o mais cruel é saber que eles foram designados para aquele lugar de forma intencional, porque o lugar é liderado pelo Lotso. E ele é um personagem que muita gente se irrita, que muita gente desgosta, mas eu reconheço que ele é um personagem interessante, porque ele não é apenas um vilão por querer mal dos outros, ele é um aviso. Ele também foi amado, também foi especial, também acreditou que ocupou um lugar insubstituível, até descobrir que não ocupava. A diferença no processar as emoções é que o Woody aprende a aceitar essa dor, e o Lotso não. E até aqui, percebemos que temos 3 diferentes formas de lidar com essa dor. A Jessie aprende a seguir em frente, e isso ajuda o Woody a amadurecer e processar tudo. Mas enquanto isso, o Lotso apodrece. Ele transforma sua dor em ressentimento. E nessa questão que Toy Story para de falar sobre medo e passa a falar sobre aceitação. Durante 2 filmes inteiros, o Woody lutou para continuar sendo importante para o Andy, mas agora surge uma pergunta difícil. E se o problema não for perder alguém, mas aceitar que uma fase inteira da sua vida chegou ao fim? Porque agora ele precisa encarar a realidade de que alguns brinquedos já processaram. O Andy cresceu, chegou à faculdade, a infância está terminando. E pela primeira vez não existe nada que o Woody possa fazer para impedir isso. E como que ele vai processar essa nova fase? Aqui agora não existe um rival, não existe um plano, não existe solução. Existe apenas uma verdade inevitável. O ciclo acabou. Por isso que o filme inteiro é atravessado por uma sensação de despedida. E existe uma outra cena nesse filme que eu acho muito interessante, que é a famosa sequência da incineradora. E mesmo que muita gente lembre dela pelo medo ou pela tensão, existe algo muito bonito acontecendo ali. Em todas as histórias, os brinquedos passam anos ajudando uns aos outros, construindo amizades, criando laços, aprendendo a confiar uns nos outros. E aqui, eles escolhem o que plantam. No primeiro filme, o Woody salva os ETzinhos. E agora parece que o arco se fecha. Porque embora tenha tido uma troca de ajuda entre eles, aqui é a redenção suprema do que eles conquistaram no início. Durante 3 filmes inteiros, o Woody tentou desesperadamente impedir que aquilo que amava chegasse ao fim. Mas talvez a maior prova de que aquilo realmente foi importante não seja conseguir fazê-lo durar para sempre, seja perceber que aquilo que construímos continua existindo mesmo depois. Então, nessa questão de plantar e colher, existe essa lição importante. Porque Toy Story fala muito sobre crescimento, sobre despedidas, sobre aceitar mudanças, mas também fala sobre aquilo que fazemos enquanto estamos aqui, sobre a forma como tratamos as pessoas, sobre laços que construímos, sobre ajudar e ser ajudado. E não deixa de ser simbólico que eles sejam salvos justamente por alguém que ajudaram tantas vezes antes, porque algumas coisas podem acabar, mas nada que construímos ao longo do caminho é desperdiçado. E talvez seja justamente isso que torna a cena final tão linda. Andy entrega os brinquedos para Bonnie, um por um. Apresenta cada personalidade, cada memória, cada detalhe, como alguém que está se despedindo de uma parte importante de si mesmo. Então ele pega o Woody, o brinquedo que esteve presente durante toda a sua infância, o brinquedo que acompanhou suas aventuras, seus medos, seus sonhos. E naquele momento fica claro que o Andy não está descartando nada. Ele está agradecendo. Ele está reconhecendo o valor daquilo que ele viveu, porque algumas coisas precisam partir, mas isso não significa que elas perderam a importância. Significa apenas que elas cumpriram seu papel. E aqui a gente amadurece junto com o Woody. E então chegamos no Toy Story 4, o capítulo mais controverso da franquia, mas também aquele que conclui a sua principal reflexão. Porque até aqui o Woody sempre acreditou que seu propósito era servir a uma criança. Durante anos ele acreditou que era amado porque era necessário, porque tinha uma função, porque ocupava um lugar. E esse foi seu maior engano. E talvez a gente também caia nessa armadilha, de acreditar que precisamos ser úteis para sermos amados,
que precisamos ocupar um lugar para termos nosso valor. Mas talvez o próprio Andy seja a prova de que o Woody estava olhando para o lugar errado. Porque o Andy nunca deixou de amar o Woody, mesmo quando cresceu, mesmo quando parou de brincar, mesmo quando precisou seguir em frente. O que acabou não foi o amor, foi a necessidade. E talvez essa seja uma das reflexões mais bonitas de toda a franquia. Porque existem pessoas que deixam de fazer parte da nossa rotina sem deixar de fazer parte da nossa história. Existem ciclos que terminam sem que o caminho desapareça. Existem despedidas que não acontecem por falta de amor, mas simplesmente porque a vida continuou seguindo em frente. E talvez Woody ainda não estivesse pronto para entender isso. E embora estivesse aceitado a despedida do Andy, ele ainda não tinha aprendido a viver sem precisar provar constantemente que era necessário para alguém. Só que agora surge uma pergunta ainda mais difícil. Quem é você quando seu propósito acaba? Quem é você quando o papel que você definiu para sua vida inteira deixa de existir? Essa é uma pergunta que vai muito além dos brinquedos. Elas aparecem quando os filhos saem de casa, quando alguém se aposenta, quando um relacionamento de décadas termina, quando um sonho chega ao fim. Durante anos a pessoa soube exatamente quem era. Então, de repente, aquela definição desaparece. Então Woody passa o filme inteiro enfrentando justamente essa crise. E analisando toda a narrativa, tem algo na franquia que eu acho incrível, porque vendo bem, a gente começa a perceber algo curioso sobre Toy Story. Porque olhando superficialmente, cada filme parece ter seu próprio vilão. No primeiro existe o Buzz, que ameaça ocupar o lugar do Woody. No segundo existe o Al, que quer separar o Woody do Andy. No terceiro existe o Lotso. No quarto existe a Gabi Gabi. Mas quando a gente olha com atenção, percebe que nenhum deles realmente é o problema. Buzz não é o motivo pelo qual o Woody tem medo de ser esquecido. O Al não é o motivo pelo qual o Woody teme ser abandonado. Lotso não é o motivo pelo qual o Andy está crescendo. E Gabi Gabi não é o motivo pelo qual o Woody se sente perdido. Porque nenhum deles realmente é o antagonista da história. Buzz, Lotso e Gabi apenas revelam conflitos que o Woody já carregava dentro dele. O verdadeiro antagonista é o tempo. É o fato de que as pessoas crescem, mudam, criam novos interesses, seguem novos caminhos. E por mais que o Woody tente impedir isso, é uma batalha impossível de vencer. E por isso que os momentos mais emocionantes da franquia não envolvam nenhum vilão. A cena mais devastadora de Toy Story 2 não é uma perseguição, é a Emily crescendo. A cena mais marcante de Toy Story 3 não é o Lotso sendo derrotado, é o Andy se despedindo. Porque no fundo, a história nunca foi sobre derrotar alguém, foi sobre aprender a aceitar algo. E é justamente o que está acontecendo aqui. Porque pela primeira vez, o Woody precisa imaginar uma vida que não gira em torno de pertencer a alguém, mas sim uma vida construída por escolhas, não por obrigação. E quando decide ficar com a Beth e seguir um novo caminho, muita gente enxergou aquilo como uma ruptura. Mas talvez seja justamente o contrário. Talvez seja uma conclusão natural de toda a sua jornada. Porque finalmente o Woody entende que seu valor não depende de ocupar um lugar específico na vida de alguém. Seu valor existe mesmo quando aquele capítulo termina. E talvez seja a maior lição que podemos tirar daqui. Isso conversa muito com a ideia do filósofo Heráclito, que dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio nem a pessoa são os mesmos. Toy Story inteiro é praticamente isso. Só que o erro do Woody durante quase toda a franquia é justamente esse, de tentar voltar para o mesmo rio, de tentar preservar a mesma infância, o mesmo Andy, o mesmo lugar, a mesma vida, sem perceber que nada poderia continuar igual para sempre. E nessa tentativa de congelar a vida é que nasce todo o sofrimento do Woody. Então, basicamente, ele passa os 4 filmes tentando provar que era necessário, para então, finalmente, descobrir que ele já era amado. Então essa construção que a franquia faz de começar explorando o medo de ser substituído, para depois falar sobre o medo de ser esquecido, e então falar sobre despedida, faz sentido terminar com o desfecho de como que tudo isso molda nossa própria identidade. Porque essas são etapas que precisamos lidar na nossa própria construção de caráter. Porque como lidamos com cada situação é quem vai ditar quem seremos no futuro. E os filmes nos guiam por essa jornada de amadurecimento. Porque é fato que algumas pessoas vão entrar na nossa vida apenas por uma fase. Alguns momentos vão existir apenas por um período e que alguns capítulos têm data para acabar. Mas isso não transforma essas experiências em algo menor. Pelo contrário, é justamente o fato delas serem temporárias que as tornam tão especiais. Então por isso que para mim, no final das contas, Toy Story não fala apenas sobre brinquedos crescendo junto com uma criança, mas também fala sobre todos nós. Porque em algum momento da vida, todos nós já fomos o Woody. Todos nós já tentamos segurar alguém. Todos nós já tentamos voltar para uma fase que já acabou.
Todos nós já tivemos dificuldade em aceitar que algo importante chegou ao fim. E talvez seja justamente por isso que aquelas perguntas do começo sejam tão difíceis de responder, porque provavelmente você não fala mais com aquela pessoa da infância. Talvez você nem saiba onde aquele brinquedo está. Mas isso não significa que eles não foram importantes. Não significa que perderam valor. Significa apenas que elas cumpriram seu papel. Porque nada foi feito para durar para sempre. Elas foram feitas para nos transformar e depois seguir em frente. E com isso, assim como eles, precisamos ter coragem para continuar vivendo depois que uma fase importante termina. Porque aqui não foi apenas o Andy que cresceu. O Woody cresceu. Os outros brinquedos cresceram. E de alguma forma, nós também.